posição depois que a doutora Ludmilla teve a coragem de ser a única juíza pontual que estava acontecendo no Brasil. E entre os jornalistas, ele é um deles, né, que está tomando coragem de falar o que está evidente, ao lado de Augusto Nunes, Guzzo, Constantino, Paulo Figueiredo, Ana Paula Henkel. A lista não é muito grande, mas eu não quero faltar com nenhum nome aqui, né? E eu, né, jornalista que, ao criar o Terça Livre, denunciei essas coisas todas e era por muito chamado de maluco. Enfim, e é o que nós estamos percebendo o que está acontecendo. Vocês já assistiram o vídeo do Fernando? Nós temos o vídeo aí, quer assistir? Eu queria até pausar em alguns momentos, porque o ponto crucial do vídeo nem é tanto o início dele, mas se a gente puder ouvir o que ele fala ali, vai ser muito importante. Boa tarde, gente. É o 21 de novembro. O golpe evoluiu foi nas manobras sucessivas para impedir a formação de prova. É nessa peculiar dispensa de qualquer rigor para desmanchar a verdade, de par com a exigência de todas as mínimas firulas para repor a verdade desse país criado na Contra-Reforma, aquela que queimava hereges que pecam por pensamentos e palavras contra a falsa Bíblia pré-luterana, mas perdoa as obras pecaminosas, né, em especial as do ladrão, mediante a módica quantia que paga a indulgência que reside o nó. Né? O acoplamento de uma impressora à urna foi aprovado no Congresso em 2009 pela primeira vez. Eu já vou pausar aqui porque ele vai passando por alguns temas graves, de temas de extrema importância e que às vezes passa despercebido num vídeo de 7 minutos, né? Porque não são pontos centrais, são pontos periféricos, mas que engrossam o caldo, né? E aí ele está falando, então, que o Congresso é quem aprovou o fato de que você teria de ter a materialização do voto. E que o Congresso, uma vez que aprovou isso, é quem tem a prerrogativa para determinar se isso aconteceria ou não. Né? Lembrando que é o mesmo Congresso que foi 2009 que ele falou, né? 2009 que foi a aprovação? Eu creio que sim. Se eu não estiver enganado, sim. Lembrando que entre 6 e 7 anos é o mesmo Congresso que, por lei, ou seja, lei não, que por direito constitucional tinha a obrigação de dar fim ao Estatuto do Desarmamento, por causa do plebiscito, que ganhou mais votos que qualquer candidato a presidente na história do Brasil. Então, dito isso, esse vídeo dele já inicia falando que o Congresso Nacional não cumpriu com a sua prerrogativa, mesmo já tendo votado, mesmo já tendo feito tudo o que queria. Ele está falando aqui dos capítulos do golpe. Então, só para que ninguém pense, não fique dúvida na cabeça de ninguém, que houve um golpe nas eleições. Não. Não. O golpe, no mínimo, começa na data que ele iniciou ali. Que ele falou já do voto, da votação, melhor dizendo, que teve em relação à impressão do voto. Vamos continuar. E derrubada pela primeira vez pelo STF em 2011. Foi aprovada outra vez no Congresso em 2015 e vetada pela Dilma. Vocês entenderam, né? 2009 é votado, 2011 o STF se intromete, aí a Dilma, de novo, em 2014, veta mais uma vez e... Reinstituída pelo Congresso pela terceira vez e suspensa liminarmente pelo STF em 2018. Ou seja, 3 vezes interferiu no poder legislativo, o executivo e o judiciário. 3 vezes. 3 vezes o poder judiciário brasileiro, sem prerrogativa, sem qualquer competência, interferiu em uma decisão do legislativo. 3 vezes, de modo ilegal e inconstitucional.
e finalmente declarada inconstitucional pelo STF em 2020. Aí é fácil, né? Então, ou seja, o legislativo cumpriu a sua função, a Dilma, como presidente, usurpando do poder executivo, interrompeu 2 vezes o processo, numa terceira vez o Bolsonaro era presidente, não teve a participação do executivo, e foi apenas o judiciário sozinho, interferiu no legislativo 3 vezes. Aí o STF vai lá e fala, não, agora é inconstitucional. Então, vejam bem, ele está aqui narrando temporalmente, fazendo uma linha do tempo, do que foi o golpe que nós estamos vivendo nesse momento. O interessante, Alan, é que em todos os 3 casos, o judiciário está envolvido. Sim, junto com o executivo. O único caso onde o executivo não se envolveu foi enquanto o presidente Bolsonaro estava no poder, porque foi depois de 2018. Porque até em 2018 também teve a participação do executivo. Aí ele continua. Desde então, eles nos impingem não há fraude, porque não existe prova de fraude, que é exatamente a questão que se quer corrigir, que nunca enganou ninguém, né? Mas depois da eleição do Lula, eleição entre aspas, né, o popularíssimo perdeu Mané, né, ganha um ar de resolução monocrática com repercussão geral da mais alta corte da nação. E isso nos põe todos de acordo, né? Não tem qualquer brasileiro que não saiba que essa eleição foi um assalto. Mas agora é oficial. A diferença está apenas em que tem uma certa quantidade de nós, que nós nunca vamos saber exatamente qual é, que está atrás da culatra e outra que está na frente do cano da arma apontada contra a nação. Isso aqui que ele falou é grave. Existe uma quantidade de nós, ou seja, de pontos incognoscíveis e que estão travando a máquina burocrática, e ele faz o sinal da arma na cara da câmera, né? Que está tanto atrás da culatra quanto na frente do cano. Ou seja, existe uma arma apontada para a população, e que arma é essa? A arma das guerrilhas, do MIR chileno, das Farc na Colômbia, do MST no Brasil, de todos esses grupos terroristas em atividade no Brasil, inclusive PCC, Comando Vermelho e companhia. Existe uma arma apontada para a população, onde quem está segurando esta arma e está dando a orientação de como utilizá-la, ou seja, para onde vai o tiro, está sendo comandada pela elite comunista e os seus braços, que estão onde? Na mais alta corte do país. A explicação que ele dá a esse problema e a solução que ele apresenta, que eu acho bem interessante a gente comentar aqui. O problema, gente, é que, superada a questão de quem assaltou e quem foi assaltado, nós estamos todos, graças à inestimável contribuição dos imbecis alienados que não quiseram sujar suas mãos, votando no antídoto Bolsonaro, porque ele era muito grosseiro para sua sensibilidade, né? Estamos todos na mesma condição de manés do povo venezuelano. Esse meia-culpa, né, ou essa acusação de culpa que ele está dando, não a si próprio, porque ele mesmo deu a cara a tapa para falar que era necessário votar em Bolsonaro, mas esse fator que ele está falando assim, graças a, e esse fator não é pequeno, que é o fator do isentão liberal, idiota, né, do bundinha limpinha, daquele cara que talvez apoia o Ciro Gomes, ou o Amoedo, ou coisa do tipo, e não queria fazer um apoio forte e conciso ao presidente Bolsonaro. Esse fator ele é calculado pelos comunistas. Algumas pessoas usam o termo desinformação sem saber o que é desinformação. Pois bem, a palavra desinformácia russa, ela foi criada por eles. Essa palavra não existia no vocabulário latino, nem em inglês, nem no anglo-saxão, nem no espanhol, português, francês. Não existia essa palavra. Essa palavra era russa. Desinformácia. Ela foi criada pelos soviéticos para descrever o processo de propagação de uma informação
que é feita para dissimular, ou seja, para poder enganar o grupo inimigo, ou seja, o exército inimigo. Então, como é que ela funciona? A desinformação, ela não sai da boca de um agente treinado por eles, os soviéticos, ou russos, ou chineses, ou comunistas, ou do Foro de São Paulo, etc. A desinformação, ela não sai da boca de um agente comunista treinado. Ela chega no ouvido de um desatento e ela sai pela boca de um comentarista desatento, um cientista político, um professor, um político, etc. Ou seja, a desinformação, ela é uma receita que é toda ela preparada por um comunista, mas na hora de ser elevada ao forno, na hora de cozinhar, na hora de estar pronta e servir, ela é feita por alguém do grupo contrário. Vou deixar mais simples aqui para o pessoal entender. A desinformação, ela não sai da boca, por exemplo, de alguém que apresenta o PCO, o programa do PCO, a partir da causa operária. A desinformação, ela não sai da boca de alguém da TVT, né, que é a TV dos Trabalhadores, uma TV que ganhou concessão de rádio e TV em São Paulo, quando o Dirceu estava à frente do governo Dilma, lá na Casa Civil. A desinformação não sai de um membro do partido, ou de um conhecido comunista ou apoiador de comunistas. A desinformação precisa de um hospedeiro, né? A desinformação, ela sai da boca de um daqueles que está do outro lado. E aí quem é ele? Ele é aquele que já aceitou boa parte das premissas dos comunistas. Quais premissas? Ah, isso aqui é extrema-direita. Ah, não, isso aqui é radical demais. Ah, não, essa medida aqui é muito grave. Ah, não, isso aqui também já é demais. Então, o comunista, ele começa a enquadrar, literalmente, né? Enquadrar isso, é você encurtar o espaço de ação da pessoa. Então, o comunista, ele começa a criar essa técnica, que em inglês chama-se framing, né? A técnica de enquadramento. Ele enquadra a pessoa. Uma vez que ele começou a perceber que a pessoa está sendo enquadrada, ele já lança todo tipo de desinformação para essa pessoa, e não é ele, não é o comunista quem vai ficar falando a desinformação, é o cara que está do outro lado, não é nem tanto assim direita, conservador, não, é aquele cara que todo mundo sabe que ele não é comunista, e é da boca dele que sai. E isso que o Fernão Lara Mesquita está falando, tá vendo, vocês são culpados por isso ter acontecido, é exatamente esses que ficaram cheios de dedinho, né, MBL, Fernando Holliday, que agora virou arrependido, tá aí, puxa vida, soubesse eu que não, isso ia acontecer, teria apoiado mais o Bolsonaro. Fernando Holliday foi o primeiro a gravar um vídeo histérico mesmo, no sentido técnico da questão psicológica, arrancando os cabelos, né, porque o Bolsonaro tinha feito menção ao Ustra no impeachment da Dilma. Fernando Holliday. É bom que ele tenha se arrependido? É bom. É tarde demais? É tarde demais. Mas é graças a essas pessoas, como os membros do MBL, os membros do Partido Novo, o pessoalzinho que fica aí, não, eu até gosto do Bolsonaro, até acho que realmente só o Bolsonaro pode vencer o Lula. Eu não sou petista, mas também, né? É sempre aquele do também, né? Eu não sou extremista, eu não sou radical, não sei o quê. Aí vai só, entendeu? É esse o primeiro a se ferrar. É o que ele falou nesse trechinho que eu vou dar continuidade, ele vira e fala, agora estamos todos na mesma mira desses revolucionários. Ô, Alan, só um adendo importante aí, Alan, é que você citou desinformação e você citou aí agentes políticos e pessoas influentes que não teriam nem esse tipo de pensamento se não fosse um conluio desse consórcio de mídia e de artistas, e, enfim, essa coisa de penetração aí, de ocupação de espaços, que os comunistas sabem lidar muito bem. Então, eles trabalham o imaginário da pessoa, eles vêm cercando, o isentão não quer ficar mal com o grupo, então ele não se rebela. E aí ele cai nessa lábia e, pum, o framing está pronto, né? O quadradinho ali que ele pode operar, o tipo de palavra que ele pode usar, o tipo de raciocínio que ele vai ter, o território está todo demarcado. Mas vamos em frente aí. Outro problema agravante que eu vejo nisso aí é que é o seguinte, sem perceber,
no inconsciente, as pessoas são movidas a isso. Quer um exemplo? Quando você fala, você vai discutir com um petista, com alguém, enfim, né, alguns deles já até começam argumentando assim, olha, eu não sou bolsonarista. Essa fala em si já é uma fala de autodefesa. Quer dizer, você já entendeu que o frame está estabelecido. Né? Você já está no enquadramento, você já está no frame. Né? Você já começa dizendo, olha, eu não sou bolsonarista. Isso é igual quando a pessoa vai falar a verdade, ela fala assim, me desculpa, mas eu preciso discordar. Você pedir desculpa para quê? Desculpa, porque é isso. E é mais ou menos o que essa galera faz, essa galera inteira faz, eu percebo muito isso. Alguém bota a cara na merda, achando que é Nutella. Aí eu viro para a pessoa e falo assim, me desculpa, mas não é... Não é Nutella. Não dá, né, mano? E é complicado essa coisa, né? E a gente vê isso frequentemente. O curioso, e você, inclusive, Alan, fez um comentário sobre isso aqui em um dos programas, e eu reparo muito, presto muita atenção dessa postura, e até comentei em um determinado momento aqui, do presidente Jair Bolsonaro, que assim, caramba, será que não tem ninguém próximo para ter alertado o presidente? Quer dizer, ele tem que se justificar que ele não é homofóbico, ele precisa se justificar que ele não é xenofóbico, ele tem que se justificar que ele não é violento com as mulheres e tal. Quer dizer, esse é o frame da esquerda. É isso que eles querem, é isso que eles colocam. E quando você não traz isso para a sua linha de consciência, você cai nesse frame. Qual é a única maneira de você não cair nesse frame? É você tendo consciência de si mesmo. É você saber que você não é xenofóbico, por exemplo, que você não é homofóbico. E aí, quando esse sujeito joga o frame para você, você descarta, eu não sou, e dane-se, e dane-se. E aí você vai para o debate. Eu digo até mais. Você tem que, na verdade, mostrar quem é que está te acusando. Porque você não pode ser... É aquilo que o professor Olavo falava, né? Alguém vira para você e fala assim, assassino. Você não tem que provar que você não é assassino. Você tem que mostrar para todo mundo quem é que está te acusando. Né? Mas vamos dar continuação. Vamos lá. A gente não chegou nem na metade ainda. Tem um ponto que eu quero salientar aqui, quero muito ouvi-los. O bolivariano está engatando a terceira marcha e avança em velocidade de rolo compressor. Só hoje, sem lei nem ordem, caçaram o passaporte do jornalista Alan dos Santos, que está exilado nos Estados Unidos. Querem ele extraditado e preso por crime de pensamento. Já para os futuros criminosos descondenados, eventualmente reincidentes, mais de 700 por enquanto já estão salivando furiosamente pelos pedaços do governo ainda provisório, né? O eminente ministro Lewandowski, autorizado pelo Rodrigo Pacheco do Senado, comanda, nesse momento, o desmonte da lei de impeachment. A reivindicação do Brasil que não rouba, hoje está reduzida a poder voltar a falar, né? Poder voltar a fazer jus àqueles direitos daquela Declaração Universal dos Humanos que o Brasil em extinção assinou, né? Os direitos à liberdade de crença e de expressão do pensamento, o direito de peticionar o governo, o direito ao devido processo legal somente quando autorizado pelo Ministério Público, o direito à assistência de um advogado, o direito a um governo com 3 poderes independentes e harmônicos, um que só legisla, outro que só julga e um terceiro que só executa o que os outros 2 autorizam executar, o direito à propriedade do resultado do nosso trabalho e assim por diante. As violações todas que eram para garantir a segurança da eleição, né? A eleição passou e todos os atos de censura, de degredo econômico, de prisão continuam vigentes. Nenhum dos processos provisórios chegou ao fim ou foi extinto. Nenhum advogado dos acusados teve acesso aos autos. Olha o que é isso, gente. Isso é a União Soviética dos anos 20. Veja só, ele foi muito pontual ao dizer que isso é a União Soviética dos anos 20, porque isso é pior do que aconteceu na cortina de ferro pós-Segunda Guerra. Isso é muito grave. É óbvio que para a nossa audiência,
para o pessoal que está aqui nos acompanhando no Instagram, o pessoal que está aqui no Cloud Hub. É óbvio que para a nossa audiência, a gente está chovendo no molhado. Explicar, dizendo para as pessoas o seguinte: olha, gente, enquanto que eu, Alan dos Santos, sou jornalista, né, tenho minha carteira de jornalista aqui nos Estados Unidos, né, vou pegar aqui, a minha carteirinha de jornalista, ficava andando com ela lá no peito, lá em Nova York, né? Essa aqui é a brasileira, ó, carteira de jornalista no Brasil, e essa daqui, que eu só vou mostrar a parte de trás dela, porque a parte da frente tem endereço, essa daqui é a americana. É só tapar o endereço aqui da minha casa. Essa daqui é a carteira de jornalista aqui nos Estados Unidos. Pois bem, eu que sou jornalista, preciso ser preso, ter o passaporte negado e perder o passaporte, né? O preso, extraditado e perder o passaporte, enquanto que aqueles que deveriam estar na cadeia, agora eles vão assumir cargos. Agora vão assumir cargos. E aí, esse é o ponto máximo, o ponto alto desse vídeo, que eu quero muito que vocês prestem atenção no que ele vai dizer. E embora os três poderes tenham sido repetidamente chutados por essas violências, ninguém reagiu. Gente, eu tenho amigos juízes que ainda são juízes. Eu tenho amigos advogados que ainda são advogados. E eu tenho até amigos jornalistas que ainda são jornalistas, embora muito poucos. E eu sei da indignação de todos eles com o que está acontecendo. É verdade, eles são culpados de terem deixado os canalhas usurparem os seus direitos e as suas prerrogativas, mas isso ainda tem remédio. Ele deixou bem claro que entre a classe dos juízes, dos advogados e dos jornalistas, você tem ainda resquícios de moralidade, mas que por covardia, medo e chantagem, ele vai dizer logo após aqui no vídeo, foram culpados por essa coisa chegar onde nós chegamos. Mas que ainda há tempo. Ele vai falar agora da chantagem. Eu sei que quem tem cu tem medo e que boa parte deles está diretamente sob chantagem. Eu sei que perder as vantagens corporativas nessa altura da vida é uma perspectiva ultra indigesta. Eu sei também que essa gente não está brincando e que arriscar a prisão e o degredo econômico não é para qualquer um. Mas atenção, gente, vocês ainda são moralmente maiores do que eles e tem o Brasil honesto inteiro para apoiar vocês, mas não por muito tempo. Aqui nós chegamos ao ápice desse vídeo. Ainda tem ali um minutinho para terminar o vídeo, mas vindo da boca do Fernão Lara Mesquita, esse vídeo ele tem uma gravidade enorme, dizendo o seguinte: olha, nós estamos com uma bomba relógio para estourar a qualquer momento. E que bomba relógio é essa? É o Lula, que não é presidente, que não foi eleito pelo povo, assumir o poder executivo e implementar de vez o socialismo no Brasil. Plano esse traçado desde a criação da Constituição de 88, junto com o SEBRAP, FHC, Ford Foundation, Foro de São Paulo, etc, etc. Ele está dizendo, ele não falou para jovens, vocês prestaram atenção que ele falou assim, nessa altura da vida ele não está falando para jovens. Ele está falando de juízes no auge da carreira. Pessoas maduras, né? Maduras, homens maduros. Ele está falando de juízes, jornalistas, ele não está falando de jornalista jovem. Ele está falando de advogado, ele não está falando de advogado jovem. Ele está falando da elite do judiciário, da elite da advocacia brasileira e da elite do jornalismo brasileiro. Quem é ele? Quem é esse homem que está falando isso? Ninguém mais, ninguém menos do que o dono do Estadão. Ou seja, não é mais dono. É dono ainda. Ele é dono ainda, é ex-diretor, chefe de redação, etc. Não exerce mais. Filho e neto, né? Vem de uma dinastia, né, Alan? Filho e neto
da família que criou o jornal Estado de São Paulo. Ele está fazendo um apelo às consciências da elite política brasileira. Ele está fazendo um apelo, porque muitos estão chantageados e muitos estão com medo. Quantos juízes igual a Ludmila, doutora Ludmila Lins Grilo, nós temos? Quantos advogados iguais a esses advogados corajosos e fortes que estão atuando aí pelo Brasil, mas que são jovens ainda? Quantos dessa elite dos grandes escritórios? Não tem mais. E quantos jornalistas nós temos como Ana Paula Henkel, Fiuza, Augusto Nunes, Guzzo, Alexandre Garcia, Paulo Figueiredo, enfim, quantos jornalistas nós temos com esse brio, com essa força, com essa coragem, essa consciência do que está acontecendo? A situação é tão grave, que hoje eu vi um perfil de um grande conservador, inclusive que eu admiro, fazendo piadinha aí, como é que vai a República? O país se fudendo, gente que vende curso, assim, achando graça, e aí, como é que vai a República, vendendo cursinho, assim, puta que pariu. Se gente que nós consideramos, são gente nossa, conservadora, tá preocupada em vender cursinho, soltar piadinha, achar as coisas engraçadas. Não tô falando só do meu caso, não. Jornalista, 2 anos e meio sem ver a família, com passaporte. Teve uma mulher que tomou um tiro na cabeça entre o primeiro e o segundo turno. Um casal que foi chicoteado no meio da rua. Um jovem de 17 anos, 17 não, acho que 18, 19 anos, morreu com 17 tiros no Rio Grande do Norte. Fora tantas outras mortes que a gente nem fica sabendo. Em periferias de Fortaleza, São Salvador na Bahia, Rio de Janeiro, capital, BH, São Paulo, capital, Porto Alegre. Fora nisso que a gente nem tem como ficar sabendo de tudo. E aqui o Fernando Lara Mesquita tocou no ponto crucial. Falta, nesse exato momento, o apoio explícito e aberto à população brasileira e ao presidente Bolsonaro para invocar as Forças Armadas. Falta o apoio dessas pessoas, dessa elite do judiciário, dessa elite do jornalismo brasileiro e dessa elite da advocacia brasileira. Se você que está nos assistindo tem consciência disso e conhece um desembargador, conhece a esposa do desembargador, conhece um jornalista, conhece a esposa de um jornalista famoso, se você conhece um advogado de um grande escritório, a esposa desse, fala com esta pessoa, que ela ou será cúmplice da destruição do país, ou ela pode ajudar a libertá-lo. Não se omita. Não se omita. Se você conhece alguém que tem um grande escritório de advocacia, que é um juiz de primeira instância ou de segunda instância, que é desembargador, juiz federal, estadual, não seja covarde. Fale com essas pessoas. Porque essa decisão do Alexandre de Moraes hoje do meu passaporte é o futuro de todos os brasileiros que tentarem falar contra esse regime já estabelecido de socialismo no Brasil. Veja a decisão do Alexandre de Moraes, negócio assim, soviético total. Vão ficar presos. O Brasil vai virar uma Cuba gigante. Eu estou falando da decisão absurda de mandar a Polícia Federal perguntar para o síndico quem mora aí. Que porra é essa, brother? Como assim quem mora aí? Isso ultrapassou Gestapo, isso ultrapassou Stasi, isso ultrapassou polícia soviética. Esse troço já, assim, já nem dá mais para dizer nazista, comunista. Isso é um absurdo. E ultrapassou, inclusive, a classe social, né? Até a classe social foi ultrapassada, porque no passado você dizia, não, eu vou mexer com quem não é uma pessoa influente. Dane-se, o Alexandre de Moraes não tem freio, não tem limite. Dessa vez, a que você está se referindo, nós estamos falando de um condomínio de alto luxo, de pessoas extremamente ricas,
em que o sujeito manda lá a Polícia Federal, o braço, né, do STF lá na Polícia Federal, que tem um braço lá, para ir lá dizer o seguinte: quem são os granfinos que moram aí? Ah, é fulano, Exato. Beltrano. Pois é, eu quero fulano, eu quero Beltrano, eu quero Cicrano. Quer dizer, a coisa realmente está sem limites. Não, e Olha, veja só, eu se tenho eles quisessem, experiência. olha o tamanho da gravidade da coisa. Se eles quisessem saber quem mora lá, eles poderiam recorrer à autoridade jurídica do governo do estado do Rio de Janeiro para pegar quem mora ali no endereço. O que eles estão querendo não, o que eles fizeram com isso aí é dedurar. É coisa de favela mesmo, sabe? X9. Tô botando a arma aqui na tua cabeça, a arma agora é diferente. A arma do STF e a arma da Polícia Federal é um pouco diferente da do narcotraficante. Mas o modus operandi é o modus operandi de um narcotraficante. Bota o revólver na cabeça do cara que é da Associação de Moradores. Ó, agora você tem que, aperta, entendeu? Aperta a arma na cabeça do cara e fala: quem que mora na rua 3? Olha, eu vou falar uma coisa, Alan. Isso aí, ó, eu já fui ao Golden Green, lá na Barra. Eu tenho amigos que, não sei se ainda moram lá, mas moravam lá. É um lugar, né, eu não sei quem falou, se foi você ou a Adalex, foi um lugar de granfino. A gente estava ali conversando e, de repente, um barulho ensurdecedor, tem um heliponto lá dentro. Que, assim, parece uma coisa chique, né, glamurosa, mas é um saco quando você mora ali e você não é o dono do helicóptero. Você está querendo ficar na tua ali e toda hora tem um helicóptero subindo, um helicóptero descendo. Isso não é coisa de pobre. Quem mora ali, gente, é gente, assim, são empresários, é gente da alta cúpula do governo do Rio de Janeiro, né? É no Rio isso daí. Então, assim, tem gente do judiciário ali, tem gente que é do poder legislativo e do poder executivo que mora ali dentro. Se eles fossem por vias normais, vias legais, eles não conseguiriam essa lista com essa facilidade toda, entendeu? Não sei se conseguiram a lista. Mas essa coisa aí... Nunca fizeram isso para buscar um narcotraficante. Exato. Mas essa coisa aí, você citou aí de União Soviética, de nazismo, pô, isso aí seria o sonho do Stalin ou do Hitler. Acho que nem eles conseguiram chegar nesse grau aí que a coisa chegou no Brasil. Só que é o sapo, né, que vai sendo cozido vivo ali e as pessoas não perceberam ainda a gravidade, em que pé que a situação está no Brasil. E enquanto a água está chegando no pescoço aqui, chega na boca, aí afunda o Alan todinho aí, seja com qualquer uma dessas decisões arbitrárias aí, tudo bem, então tudo bem. Agora, o que o Fernão Lara Mesquita está falando aí é o seguinte: dá tempo, cadê a elite desse país? E quando eu digo elite, eu estou falando aqui sem pedantismo nenhum, entendeu? É elite intelectual mesmo. Essa elite tem que se levantar. Não pode se acovardar, a hora é agora. Mesmo que estejam com medo. Ora, a coragem só se manifesta face ao medo, né? Quando o perigo está ali e você tem medo, você tem uma decisão. Ou você não faz nada, ou você corre, ou você enfrenta. Não tem para onde correr mais. Cada vez mais que eu entendo o desenrolar das coisas no Brasil, mais as palavras do professor Olavo vão ficando materializadas na minha cabeça. Todo o desfecho de tudo isso que nós estamos conversando aqui leva para a fala frequente, repetida do professor Olavo. Todo o poder emana do povo. As elites estão aí, né? Os donos estão aí, os caras que têm dinheiro estão aí, mas as revoluções, as mudanças precisam passar integralmente pelo povo. É o povo quem faz a revolução. Não adianta a gente esperar. Eu, claro, entendo perfeitamente tudo que foi dito aqui, concordo perfeitamente, e o Fernão Lara está fazendo um chamamento para que tenha também a adesão dessas pessoas, dessas classes que são os intelectuais, que têm o poder da opinião pública. Agora, e se isso não vier? E se isso não acontecer? Nós vamos ficar reféns do comunismo? Lula vai chegar ao poder? Nós vamos deixar isso acontecer? E os manifestantes que estão aí há vários dias, já são quantos dias? No sol, na chuva, 22. 22 dias no sol, na chuva, passando necessidade, com fome, com filho,
sem filho, sem ver família, vendo família, a família lá e aqui e acolá. Então, percebam como... hoje eu conversando com uma seguidora nas redes sociais que me perguntou, então ninguém vai fazer nada? E eu respondi para ela, o ninguém da sua frase, sou eu, você, somos nós. Nós é que temos que fazer, né? E mais uma vez, tudo isso converge para as falas frequentes do professor Olavo, né? A toda a revolução e tudo que precisa ser feito, é claro, precisa dos intelectuais, das mentes pensantes e tudo, mas o Brasil também parece ser atípico nisso. E aí? Se essa galera não vier, né? Nós estamos aqui e devemos manter a perseverança, devemos continuar, vamos para cima, não podemos permitir que raptem novamente o nosso país. A gente deixou de fazer isso por muito tempo. Agora, nós estamos despertos. Tem o finalzinho do vídeo aqui. Vamos lá. Que é esse finalzinho aqui, ó. Vocês ainda podem tomar de volta o que eles te roubaram, mas esse poder está perto do fim. Não dá para enfrentar os chantagistas sozinho? Ok, mas não adianta encolher. A espada vai chegar nos seus pescoços, a menos que vocês se conformem em ir até o fim da vida como tartarugas, encolhidos, sem jamais esticar, botar a cabeça para fora do casco. Vale a pena viver assim? Dá para pensar nesse Brasil que está sendo armado? Dá para viver nesse Brasil que está sendo armado? Senhores deputados e senhores senadores eleitos, senhores desembargadores, senhores advogados, senhores jornalistas, reajam. Reajam como instituição, enfrentem esses caras coletivamente, como categoria, no anonimato, se for preciso, enquanto é tempo. Livrem-se dos seus donos. Fundem uma representação real da categoria. Não deixem o Brasil virar um país de manés. Não deixem o Brasil virar uma Venezuela. Olha, o que ele falou aqui de categorias e da criação de grupos, de categorias mesmo, né? Porque a linguagem pode parecer uma linguagem socialista, né? Que é aquela coisa da sociedade civil organizada, etc. Isso é fundamental o que ele está falando aqui, é fundamental o que ele está pedindo, né? Que os desembargadores, os juízes e os jornalistas criem uma ação em conjunto, ainda que seja no anonimato, com cartas públicas, pedidos que sejam realmente feitos por associações e institutos. Vejam a gravidade da situação atual. O povo está na rua, as Forças Armadas estão absolutamente prontificadas a tomar qualquer decisão que venha de uma das autoridades da República. O presidente da República pode tomar essa decisão e nós precisamos dessas classes jurídicas, dos advogados, dos juízes, da magistratura, dos advogados e dos jornalistas se manifestando publicamente. Isso é crucial. 1 hora e 10 minutos de programa aqui. Vamos a um rápido intervalo.